Moçambique. Trata-se de uma campanha internacional contra Portugal. O massacre do Wiriamo acabou com os sonhos marcelistas entre o não existente. Dia 16 de julho de 1973. Marcelo Caetano chega a Londres para uma visita oficial ao Reino Unido. A deslocação era uma peça importante na estratégia delineada pelos colaboradores do Presidente do Conselho. Tentava-se propagandear no exterior a primavera marcelista e quebrar o isolamento internacional a que Portugal estava votado. Mas a visita de Estado transformou-se num pesadelo. A chegada de Marcelo coincidiu com a maior campanha contra a presença colonial portuguesa que o Estado Novo alguma vez teve de enfrentar. Um artigo e um editorial publicados pelo influente jornal The Times, precisamente 6 dias antes da chegada a Londres de Marcelo Caetano, atiçaram os protestos. O artigo baseava-se em relatórios sobre a execução por comandos portugueses de 400 camponeses moçambicanos, meses antes, em dezembro de 1972. O editorial era a condenação pública do regime responsável pelo que, a partir desse momento, ficou conhecido como o massacre de Wiriamo. A história foi revelada por um padre irlandês, Adrian Hastings, com base nos relatos de missionários espanhóis em Moçambique. No dia seguinte às revelações feitas no The Times, Hastings deu uma conferência de imprensa. Com Mário Soares e personalidades britânicas a seu lado, negou a intenção de embaraçar Caetano ou o governo britânico. I'm not trying to embarrass anybody, and as a matter of fact, I didn't even think particularly in terms of embarrassing the government. Perhaps that shows that I'm politically naive. We published the news now because we had it now. O governo português desdobrou-se em desmentidos, mas a condenação a Portugal era imparável. Durante a sua estada em Londres, Marcelo Caetano foi constantemente perseguido por manifestações e teve de responder a perguntas incómodas. Dr. Caetano, what is your reaction to the latest allegations against Portuguese troops in Mozambique? Trata-se de uma campanha internacional contra Portugal. It is an international campaign against Portugal, and such a campaign which does not hesitate about the means to be employed. A divulgação pública do massacre de Wiriamo acabou com os sonhos marcelistas de aceitação internacional e acelerou a queda do Estado Novo. Entre o não existiu, que foi desde sempre a posição oficial do Estado português, até às atrocidades descritas nos relatos dos padres espanhóis, passando pela experiência direta de cada um dos homens que executaram o massacre. As versões sobre o que se passou em Wiriamo são inúmeras e raramente coincidentes. Para tentar refazer a história, o homem que comandou as tropas portuguesas que dizimaram centenas de camponeses da província de Tete regressa a Moçambique 25 anos depois. Para mim, sempre foi Lourenço Marques. Chamava-se assim quando aqui cheguei há mais de 40 anos. E tinha acabado de mudar de nome quando daqui saí há mais de 20. Mas vou fazer um esforço e chamar-lhe Maputo. Até porque não quero que me confundam com o saudosista. Saudades tenho e muitas, mas de coisas que permanecem imutáveis. A terra e os cheiros, o clima e as pessoas. Coisas exigentes de que me despedi há muito. Deus Luiz. Tá bom, tchau. Tchau. Maputo nunca foi a minha cidade. Sempre olhei para ela com alguma hostilidade e reconheço inveja. Quem, como eu, era da Beira, olhava Maputo convencido de que a nossa cidade era a melhor. Mas a deles era a capital. Antonino Melo esteve na então Lourenço Marques por diversas vezes. Primeiro em férias com a família, mais tarde por motivos profissionais. Vim algumas vezes já depois da independência. Durante os poucos meses em que consegui alimentar a ilusão. Eu, um antigo oficial do Regimento de Comandos do Exército Português, comandante da companhia que executou o mais falado massacre da Guerra Colonial,
Cheguei a acreditar que poderia viver num Moçambique recém-independente. Entre os passeios turísticos da juventude e as viagens profissionais da idade adulta, Mel viveu no sul de Moçambique 2 dos períodos mais marcantes da sua vida. O Hotel Tivoli foi recentemente pintado. Parece que o tempo parou. Nada mudou desde 1975, quando aqui passei os primeiros dias de um casamento que dura até hoje. A minha mulher também é da Beira, e durante a lua de mel explorámos juntos Maputo e arredores. Eu era o Cicerone, porque já aqui tinha estado. Recordo em particular uma visita às quedas de água da Namacha. O cenário idílico era ponto de passagem obrigatório para os recém-casados de então, e a época do ano era a ideal. Naquela altura, estávamos no final da época das chuvas e esta cascata era impressionante. Há 20 e tal anos havia por aqui gente a vender refrescos, tendas com artesanato, pares de namorados, gritos de crianças, música de transistores e piadas boçais de soldados. A Namacha fica a poucos quilómetros do quartel onde, naquela altura, todos os mancebos de Moçambique tinham o seu primeiro contacto com o exército. Por fora o quartel de Boane está igual ao que era. Mudou o escudo sobre a porta de armas e a bandeira. Mas a guarita é a mesma, e os portões também. Lá dentro há muito menos homens, muito mais abandono. A casa de comando está igual. A outra ao lado, onde havia o bar e a sala de jogos, em ruínas. Esta aqui era a nossa máquina de lavar. Normalmente estava cheia de água, onde tiravam os pratos daqui, atiravam-no pela superfície da água e acolá havia outro indivíduo que o apanhava. Esta era a lavagem dos pratos. A camarata, onde dormi durante esses 3 meses de recruta, está hoje vazia. Desapareceram os beliches. Ficaram os nichos de cimento que nos serviam de armários. Os meus pais, como tantos outros, meteram cunhas para me livrarem da tropa, mas nada feito. Apesar da vida militar não me dizer nada, esses primeiros tempos até foram agradáveis. 3 meses que passaram depressa. A novidade de estar fora, longe da asa protetora dos pais. As novas amizades. O esforço físico que embriagava. As horas de folga gastas nas cantinas das redondezas. Os fins de semana passados em Maputo. E os instrutores que nos tratavam como homens, que começavam a fazer-nos acreditar que dependia de nós o futuro da pátria. Era assim que então se dizia. Foram 3 meses de competição e euforia quase permanentes. Antonino Mel não se destacou em nada, mas teve um comportamento acima da média em tudo. Foi por isso que perdi a paz. Tinha 20 anos. Mandaram-me para os comandos. A escola de comandos ficava em Monte Poês, no norte de Moçambique, não muito longe de Pemba, a antiga Porto Amélia. Foi aí que aprendi a matar, a não morrer, a considerar-me um elemento de uma equipe de elite. Foram 3 meses que fizeram de mim um homem diferente. A prova d'água, os 6 dias passados num acampamento montado sobre cinzas ainda quentes. 6 dias a esgotar o físico e a mente, a sofrer humilhação e tentar afogar a sede sufocante, com um cantil de 3/4 litros de água em cada 24 horas, de onde ainda tinha de sobrar o suficiente para fazer a barba. E 6 noites interrompidas, abruptamente, pelo rebentamento de granadas, os disputadores usados pelos instrutores. O condicionamento psicológico dos instrumentos passava pela utilização da música. Prenúncio de más notícias em todos os quartéis de formação de comandos do país eram os primeiros acordes da canção de Richard Anthony, Donne-moi ma chance. Donne-moi ma chance, donne-moi ma chance encore. Quoi que tu penses, je n'ai pas tous les torts. Ne me dis pas que c'est trop tard, que tu n'as plus pour moi seul.
ouço os altifalantes que durante o dia, quando já não havia água para aliviar a língua ressequida e lavar a boca cheia de pó e de cinza, transmitiam anúncios de bebidas frescas e sons de líquidos borbulhantes. E de onde saíam canções de embalar que falavam de mães e de filhos, quando, a coberto da noite e transidos de medo, tentávamos conter as lágrimas. Oh, mãe, tu estás tão longe de mim. Mamãe, sinto que estás a chorar. E ainda sinto as dúvidas que então começavam a saltar-me. Deus não vê? Ou será que Deus nem existe? Depois veio a semana maluca, em que fizemos a vida ao contrário. Tomava o pequeno almoço às 6 da tarde, o jantar às 6 da manhã. Fazia a instrução noturna de lanterna em punho quando o sol estava a pique. Usava óculos escuros e tirava a camisa para que o breu da noite me bronzeasse. A seguir foi a prova de fogo, em que aprendi sobre murros e pontapés uma máxima dos comandos que mais tarde me salvaria a vida. Nunca largues armas. No mato, ela é a tua mulher. E a prova operacional, o exame final do comando. Mato, fogo real, contacto com o inimigo. Estava na guerra. Endurecia por dentro e por fora. Uma vez mais, não me destaquei em nada. Mas fui bom em tudo. Suficientemente bom para sair de Montepoês como alferes. Queres ter comando? Quero. Vai e cumpre o teu dever. Entre o fim da recruta e o início da especialidade, gozámos todos, uma licença. Uma oportunidade para regressar à beira, regressar a casa. Viemos de momento e aterraremos no aeroporto da Beira. Lembramos que devem conservar os cintos apertados e apagar os vossos cigarros. São 14 horas e 20 minutos hora local. O céu está limpo e a temperatura é de 22 graus centígrados. 25 anos depois, refaço essa viagem de regresso com a mesma emoção. Antonino Melo conhece todos os cantos deste aeroporto. Vindo à tropa, ingressou na DETA, a companhia aérea criada em Moçambique ainda nos tempos coloniais. Os então modernos Boeing 737 da DETA são exatamente os mesmos agora antiquados 737 da LAM, um prodígio de longevidade aeronáutica. Aliás, toda a estrutura é praticamente a mesma, só mudou o nome e engrossou o número de funcionários. Uma história que se repetiu vezes sem conta na economia de Moçambique independente. Na memória de qualquer um de nós há um lugar especial. Chama-se infância. Por vezes é feita de imagens que queremos esquecer. As que eu gostaria de poder apagar situam-se noutra época da minha existência. Contra a infância e a adolescência, fui igual à maioria. Guardo memórias agradáveis, associadas a um local. No meu caso, uma casa de um piso, um quintal, uma rua da beira. Manandil de Sá, ainda mantém o mesmo nome. E a casa é esta aqui. Não é fácil encarar a realidade. O que na infância me parecia um palácio resplandecente, transformou-se numa pequena casa com a tinta a cair e as janelas a apodrecerem. A relva desapareceu, já não há flores. E no lugar onde crescia a mangueira que nos dava frutos doces, ergue-se agora o esqueleto de um Land Rover. Bom dia. Bom dia. Como está? Ótimo. Eu vivi aqui muitos anos, nesta casa, cresci desde pequeno aqui nesta casa. É isso? E ao fim de 21 anos voltei a Moçambique para rever a casa onde foi a minha infância. Há a possibilidade de dar uma visita à casa. Até fazer trabalho. Obrigado. Tudo mais velho, tudo no mesmo sítio.
Até a disposição dos móveis é a mesma. Aqui a cozinha é dentro. Portanto, a disposição da casa é precisamente a mesma coisa. Tínhamos aqui uma mesa como vocês têm, assim, igual, mesmo tamanho, onde comíamos, aqui era a zona do fogão, a despensa. E casa de banho por aqui? Eu sem ver a casa de banho, lembro-me que a banheira é para baixo, não é? Realmente é... Também tinha aqui a minha sala os meus pais, tinham aqui a sala de visitas, tinham aqui a sala de jantar, também com a mesa e as cadeiras como vocês têm. Podemos entrar mais? Podemos entrar. E este quarto que é... Aqui era o meu quarto e aqui era o quarto dos meus pais, que tinham a cama também no mesmo sítio, onde tem aquela cama. Apesar da cortesia, o atual ocupante da casa estava preocupado. Sim, acho que já volta de novo para concorrer das casas. Não. Eu só vim visitar. Só visitar. Ok? É que nesse estádio ainda anda concorrendo, não vou ainda voltar. Não. Isso passou. Isso passou. Isso foi só para recordar a casa onde eu vivi. Aí sim. Pois. Não, por acaso é boa coisa. É? Por acaso é boa coisa, né? Visitar também não quer demais. Pois. Do outro lado da rua, mesmo em frente à antiga casa da família Melo, fica a igreja de Nossa Senhora de Fátima. O adro foi o meu segundo jardim. Cresci à sombra da estranha torre e ao som das badaladas do único sino. O adro servia também para as reuniões semanais dos escuteiros. E foi nesses encontros de lobitos e adezinhas, de escutas e guias, que conheci e comecei a namorar a minha mulher. A igreja está igual. As mesmas paredes irregulares, o mesmo telhado de zinco, as mesmas ventoinhas que tentam em vão arrefecer os calores do sol e os fervores da fé. E até o mesmo relicário, que eu e um amigo eletrificámos com lâmpadas vermelhas. Diferente, só a mesma liturgia, entretanto enriquecida com os sons de África. O pai de Antonino Melo foi da região de Águeda para a Beira para trabalhar nos caminhos de ferro. Era um operário especializado, um operador de gruas. A guerra colonial deixou o caminho de ferro quase incólume. A Frelimo de então sabia que, mais ano menos ano, iria governar o país e não queria herdar uma ruína. A destruição só veio depois, durante os 20 anos de guerra civil. Ao longo das linhas, há centenas de locomotivas que nunca mais circularão, milhões de toneladas de ferro enferrujado. Num contraste gritante, a estação de Caminhos de Ferro da Beira continua intacta e imponente. É uma das muitas coisas que correspondem às minhas memórias. Coisas que não mudaram, conforme constato num breve passeio pela cidade. Um daqueles dias em que os aguaceiros alternam com períodos de sol intenso e calor sufocante. Na praça do município ainda existem os 2 cafés, em torno dos quais girava a vida social da cidade. E continuam a ter os mesmos nomes, o Capri e o Riviera. O Hotel Moçambique, onde foi a festa do meu casamento, ainda está de pé e ainda recebe hóspedes. A escola primária tem agora outro nome. Marcas da mudança dos tempos, que também são visíveis na escola secundária. Ali estava escrito Escola Industrial e Comercial Freire de Andrade. Como operário que era, o meu pai acreditava nas virtudes da formação técnica. A tropa apanhou-me no 2º ano de engenharia. Mas foi dentro destas paredes que passei grande parte da minha adolescência. Boa tarde. Podes visitar a escola? Posso. Como é que se chama esta escola agora? A Escola Industrial Comercial de Ensino de Junho. Estão agora muitos alunos? Sim, muitos alunos. Já tem de férias agora. Agora estão em tempo de férias? Sim. Ainda funcionam aquelas oficinas? Sim. Eram as oficinas de mecânico. Agora é mecânico? Sim. Não tem de serralharia? Tem serralharia, é esta aqui. Serralharia, eletricidade aí. Sim. Tem a outra lá. E ainda continua a funcionar aquele ginásio? Sim, e aquele lá? Ginásio A e ginásio B.
E aqui por cima as aulas funcionam também, está tudo bem? Funciona bem? Sim. O Sr. Manuel é o chefe dos contínuos. Nunca pensei que a minha memória sobre aqueles tempos viesse um dia a ser aclarada por uma figura tão detestável para qualquer estudante. Mas o Sr. Manuel provou-me que há chefes de contínuos amáveis. Se não para os estudantes, pelo menos para os antigos alunos. À primeira vista, são poucas as marcas deixadas na escola por 20 anos de guerra civil. Por detrás das fachadas, tornam-se mais claras as diferenças entre a minha escola e a escola de agora. Esta abertura dava para pôr aqui umas cábulas, as folhinhas aqui, de vez em quando puxava, dava uma esfreitadela e tal. Era assim que de vez em quando copiávamos. Este agora está a fazer mesmo. Ah, sim, até hoje, mas e quando for apanhado, zero. Há coisas que nunca mudam. E algumas são belas como esta. Só comecei a dar o devido valor a estes fins de tarde nas praias da Beira durante os meus tempos de tropa. Era um dos momentos que recordava com mais saudade durante os meses passados no mato. E era das coisas que mais me custava deixar para trás no fim de cada licença. Foi deste mar de tranquilidade que um dia saí para uma operação que iria mudar a minha vida. A guia de marcha dizia Província de Tete. No princípio da década de 70, a zona de Tete era uma das regiões mais militarizadas de Moçambique. O Estado Novo tinha apostado na criação de uma grande barragem, que seria um símbolo do poder colonial e do investimento feito por Portugal nas suas antigas colónias. Defender Cabora Bassa era uma das prioridades do regime. A Frelimo nunca tentou atacar a barragem, mas estava muito ativa na zona, procurando retardar a sua construção. Viajar por estrada era perigoso. Esta é uma zona bastante sensível, da zona de ligação a Tete. Esta barreira natural dava uma grande proteção aos guerrilheiros da Frelimo, que se escondiam aqui e emboscavam as colunas militares e os carros civis, passavam ali embaixo na estrada. Aqui, como noutros locais, a nossa missão era tentar evitar que acontecessem emboscadas e outros ataques. Ocasionalmente fazíamos a segurança de estradas ou de pontes, em especial quando estavam na rota de alguma carga mais importante, como as enormes turbinas para a barragem. Mas as missões mais frequentes eram outras. Andávamos por esta planície dominada pelo rio Zambeze, tentando localizar homens da Frelimo. Era um dia desafio a marchar, dormindo onde calhava, comendo o que calhava, bebendo a água que se encontrava. E matando turras, como se dizia na altura, sempre que o nosso engenho e o azar deles se cruzavam. Portanto, era uma zona difícil, não só no aspecto militar, como também no aspecto das condições climatéricas. Nós estivemos acampados nesta zona durante várias semanas, onde a temperatura chegava a atingir os 45 graus à sombra. Aí se pode imaginar a temperatura dentro das tendas. Isto era um autêntico prazer. Entre missões, havia sempre tempo para um salto até à cidade. Tete tem pouco para ver, para além do forte em ruínas e do antigo cais, onde gerações de jovens moçambicanos têm desafiado os crocodilos do Zambeze. Os dias de licença passava-os Antonino Melo agarrado a um copo de cerveja no bar do último andar do Hotel Zambeze, a olhar o rio e a ponte desenhada por Edgar Cardoso. Conta-se que deveria ter sido construída sobre o Tejo, mas como os americanos que financiaram a obra lisboeta impuseram o seu projeto, Salazar decidiu compensar o engenheiro português. Edgar Cardoso reduziu o seu sonho à largura do Zambeze em Tete e a sua ponte lá foi construída. Um capricho que os moçambicanos têm dificuldades em pagar, porque a ponte exige uma manutenção que os cofres da cidade não lhe conseguem dar. Durante alguns meses,
Outra ponte, menos bela mas mais sensata, foi para Antonino Melo a primeira visão de cada dia. O Mazói é um afluente do Zambeze. O comando da Zona Operacional de Tete mandou a 6ª de comandos acampar neste local. Como todas as companhias, a nossa estava dividida em grupos. Enquanto uns andavam pelo mato, outras ficavam por aqui a descansar. Pouco havia para fazer. 2 cantinas do outro lado da ponte e o rio lá embaixo. Foi daqui, das margens do Mazói, que saímos para inúmeras missões sem história. Os comandantes da Zona Operacional do Tete definiam a área de intervenção. E nós lá íamos, para mais 3 dias no mato, à procura de turras. Dezembro de 1972, o último mês da 6ª de comandos na margem do Mazói. Os dias corriam iguais, só mais quentes, à medida que o verão avançava e o caudal do rio ia encolhendo. As missões também já eram rotina, mas havia uma que estava a ser preparada há algum tempo. Um dia, um dos grupos da companhia regressa de uma operação. O caminhão que os tinha ido recolher ao mato sofre uma emboscada na curva de uma picada. Um dos nossos homens ficou com a bacia esmagada. 5 outros foram feridos. Horas depois sou chamado a Azote. A PID tinha informações sobre a existência de elementos de Frelimo numa zona não muito distante do cruzamento do Songo, a estrada de acesso a Caporabaça. Estas informações, a operação que vinha sendo delineada precipita-se. Força Aérea, PID, Comandos. Nome de código, Operação Marosca. Objetivo, limpar a zona, o que na gíria militar significa matar tudo e não deixar rastro. No centro da área de intervenção, uma aldeia. Chamava-se Uiriano. Numa primeira fase, 2 grupos de comandos foram colocados em Cunha, na orla da zona de operação, para cortar a retirada a indivíduos em fuga. Ninguém podia chegar a Tete. No dia D, os Fiat bombardearam a área. Minutos depois, o resto da força de comandos, composto por um grupo de combate com cerca de 20 homens e 2 agentes da PID e da GS, são helitransportados para o local. Os caminhões trouxeram-nos, largaram-nos num sítio idêntico a este, a uma distância de 25 anos. Já não me lembro bem, mas era mais ou menos como este. E já lá estavam os helicópteros, embarcámos neles e os helicópteros largaram-nos sobre a aldeia. A viagem por ar durou pouco mais de 5 minutos. Anos depois, sigo o mesmo rumo, mas agora por estrada. No fim da picada, espero encontrar alguns dos sobreviventes dos massacres. E com a ajuda deles, dos antigos camaradas da 6ª Companhia de Comandos, que reencontrei em Moçambique, de uma enfermeira espanhola do Hospital de Tete e dos padres que por aqui se mantêm, espero conseguir finalmente reconstituir a história. Porque a verdade é que eu, o comandante dos homens, só sei isso mesmo. Que matámos muita gente. Entre o que fizemos e o que dizem que fizemos, os relatórios dos padres que li já depois do 25 de Abril, há para mim uma enorme diferença. A diferença entre cumprir uma ordem e ter prazer em cumpri-la. Os relatórios falam de torturas, de violações, de grávidas com ventos abertos, de crianças pegadas pelos pés e lançadas contra troncos de árvores, de coisas que eu não vi e que não sei se aconteceram. Num ponto, Antonino Melo já sabe há muito que os padres têm razão. Aquilo a que a tropa portuguesa chamava Uiriamo eram, na realidade, 3 aldeias. Uiriamo e João eram contíguas e foi nelas que o grupo helitransportado desembarcou. Chaola ficava mais distante, na zona onde atuaram os grupos que tinham por missão impedir que as populações fugissem. À medida que avanço, o corpo retesa-se. A mente transforma-se, os instintos despertam. Mesmo em tempos de paz,
O Iriam para mim é a zona de guerra. Uma parte de mim requer respostas urgentes para as dúvidas dos últimos meses. Será que faço bem a regressar? Qual será a minha reação? E a deles? Agora é demasiado tarde. As pernas tremem-me. O que lhes vou dizer? Boa tarde. Boa tarde. É o mais velho? Sim. Eu, há muitos anos atrás, era o comandante de companhia de comandos que veio aqui a esta aldeia do Iriam e que matou muita gente, como se recorda. Na altura éramos todos muito novos e recebemos ordens dos nossos superiores para chegar aqui e matar as pessoas. Passados 25 anos, eu estou novamente aqui. Queria fazer uma homenagem aos mortos que morreram naquele dia e a todos os sobreviventes. Eu queria pedir desculpas por tudo o que se passou. Sono, Tiribe Romana Udua, Namuskitani, Paribe, Soninkondo Bas. Envergonhado e ansioso, espero as palavras do tradutor como um réu aguarda a sentença do juiz. Ia preparado para que me quisessem matar. Era o que eu faria a alguém que tivesse feito o mesmo à minha família. Nós não temos nenhum rancor para consigo. Nós sabemos muito bem que a guerra é uma guerra, porque não foi sozinho, foi uma ordem mandada para vir fazer a massacre aqui. Agora, o que é preciso é nós consigo ficarmos bem como pessoas. Nós não temos nenhum rancor. Obrigado. Absolvido. Mas a hostilidade deste rosto não mente. Há coisas difíceis de perdoar. Estou sozinho. Minha mãe, meus irmãos, todos acabaram de morrer aqui pela guerra. Só é isto que eu posso lhe contar. Vasco Tenente, que então teria cerca de 10 anos, tinha muito mais para contar. Então, Ele, os outros sobreviventes, os padres que informaram o mundo, os meus antigos camaradas, eu. Fazer o esquema mais ou menos da aldeia. Portanto, isto seriam uma série de palhotas que constituíam o aldeamento. Nós somos lançados de helicóptero ligeiramente antes do aldeamento, mais ou menos aqui assim. Já do Zui, já chegou o Iandão. Deve não. Fica bombeado Zui. Pois, Marco, Machado. Matado, ele ainda. Mauília era Sarau. Eu penso que nós iríamos no ar de helicóptero quando eles lançaram as bombas. Nada era de morrer, fica com bola nijada, com bola. Ainda buscar o governo nijada, para durante a pena do governo. Entre o sítio onde somos lançados e o aldeamento há uma barreira natural de rochas. Nós ultrapassamos essa barreira. Quando chegamos à entrada do aldeamento, parte dos homens dividem-se por um lado e pelo outro, montando segurança na orla da floresta, à volta do aldeamento. E a outra parte do grupo entra comigo para o interior do aldeamento para fazer o controle da população. Quando entramos, havia população a fugir por todos os lados. Porque, entretanto, os Fiat tinham lançado as bombas e provocado todo aquele alvoroço. Portanto, notava-se uma grande agitação na população, pessoas a correr de um lado para o outro. Então, quando a Marco Virar, acabou na precisa de segurança, de um rumo de encontramos lá crianças, pessoas idosas, mulheres e homens. O calúculo ainda morreu. Nem deu para perceber quem era a autoridade da aldeia, porque estava tudo a fugir, toda a população com muito medo, e à medida que se ia juntando os homens e as mulheres, eles ficavam sossegados. Amuna bagozege agazimba bagozege kakaiba bazina amuna na agazamuna bakalkwao kagazimba tukalwa kama. Eu recordo que houve uma voz dentre nós que disse:
este pessoal todo, não é possível ser levar a uma aldeia, um aldeamento que pode suscitar suspeitas. Então, vamos dar caurado, já não vamos uma bunza, sabana, abandonar uma bunza, tem a muro área. O Chico, da PIDE, começou a fazer interrogatórios na tentativa de encontrar elementos da Frelimo e eventuais depósitos de armas. Basi, então, eu vou fazer uma bunza. Primeiro, no Azuari na rua 1. E verdade, a rua no Azuari nisso. Doa no Azuari mesmo. Abandonar, ali foi uma gaza, ali foi nada, no Azuari, uma pira, no Azuari. Ali nele, no Azuari nisso. Oi, e a da bunza. Não vai botar a tua. Nada, não vai botar ali. Não vai nada, uma piratura. A assistir ao interrogatório que o Chico estava a fazer, não houve ninguém que se acusasse como sendo da Frelimo ou que tivesse denunciado a existência de armas dentro do aldeamento. Alguns dos nossos companheiros, nossos colegas, vacilamos, posso dizer assim. Quando vacilam é um passo-palavra e todos vacilamos. Ele começou a fazer os interrogatórios começaram a não correr conforme ele esperava, porque não encontrava ninguém e ele começou a matar. O embargo, o Tabascomo aqui, abang o meia vamos na fúria, uma amiga, que é o Chocomova, abang de várias zonas, o Tabascomo, o cara tawe, então a zona o Tabascomo, a zona ninguém, a Rubuma, mas a Majao, a minha não tem trabalho, o que eu vi o Chico fazer depois dos interrogatórios foi, eventualmente, matar algumas pessoas com espingarda, com tiros. Não assisti a nenhuma ação de matar pessoas à paulada ou à facada. Assim era pior a muito. No meio disso tudo havia gritaria, pessoas que tentavam fugir. Eram também, portanto, alvejadas e cumprimos com a nossa missão mesmo assim. Começou-se a meter as pessoas nas palhotas, agrupadas, e os soldados atiravam granadas para dentro, ou morriam queimadas, ou as que eventualmente conseguiam fugir eram abatidas a tiro. No meio daquela confusão toda, tínhamos que salvaguardar também as nossas posições, em termos de, não sabermos se havia pessoas armadas que pudessem tentar, portanto, defender aquela população. Daí, tivemos que pôr a mão na massa, como se costuma dizer, né? As ordens eram para limpar, ou seja, matar todas as pessoas que existiam ali naquela aldeia. Para casos de pessoas que tentaram fugir, aí tivemos que utilizar a arma, né? O G3 trabalhou. A opção do lançamento de granadas para dentro das palhotas foi tomada por mim, uma vez que não havia hipótese de matar todas as pessoas com balas, porque era insuficiente. Havia o mínimo de moral, pelo menos, né? Então nos colocaram na palhota da minha mãe. Então quando entramos ali, nos tiraram uma granada, fecharam quase a porta, tiraram uma granada. O que acontece quando se atira uma granada para dentro de uma palhota, devido à estrutura da palhota, a única coisa que salta é o teto e depois incendeia. E eu, com a minha mãe, apertei a cinto da minha mãe. Escondemos a cintura da minha mãe. Escondemos embaixo do cereiro. Quando escondemos embaixo do cereiro, com estrondo abriu-se a porta. Depois eu consegui descer dali, fugir por aqui, ali. Lembro de uma criança que escapou de uma palhota. Uma criança, vá lá dos seus, que não tinha 5 anos. Então, queria me matar e dispararam a arma. Não contia quantos tiros que eles tiraram. Apontar a espingarda não apontei, não. Vi a criança a correr, porque ela toda alarmada que estava, não sabia para onde ir. Então, na minha atrás, perseguiu-me o meu sobrinho, chamado Antônio Chuva. Quando que ele perseguiu-me também, apanhou um tiro aqui nas mãos. Akali mwana mbalo wangu, sabano, ibara telefone sabari, wana mundagari, toroba. Yakanamanta, yakutishaine nikati ipsi yatandipe, chadira latingiwa na toroba, kulike bakana chimuti chikuvo, mzenga naye kumuti, yawa, kukachita zifuna iyo. Ngamo, ashanu, dodaona ini,
vanendaendapo kuchita kundidaladzao mala dzodzi nkutengera usala muminya langu nkhanayo nkutenga kuchita kubvala nkhosimbo. Trazer miçanga as mulheres violadas, bom, para eles era um orgulho, né? Era um orgulho. Chegavam ali e exibiam as tais miçangas, né? Ia akaseka lini, iwe akakalamba ukwali basi. O grupo que andava comigo no meio da aldeia, portanto, isso é impossível, porque numa operação em que nós estamos constantemente a deslocar-nos, não faz sentido haver violações. No entanto, isso pode ser possível, porque nós tínhamos homens na orla do aldeamento, já dentro da parte dos arbustos, e eventualmente algum deles pode ter retirado alguma mulher dos grupos e a ter violado ali naqueles arbustos. Não cheguei a presenciar nenhuma cena dessas, embora eles comentassem. Eles vieram comentar das cenas desta natureza que praticaram na zona. Os homens do meu grupo sabiam que era uma coisa que eu não poderia tolerar, pelo menos a minha presença. Numa companhia 125 homens, havia no máximo, não chegavam a 10 pessoas que fizessem isso. Um oficial perguntou: quer casar comigo? Eu respondi: eu. Depois disse: fui agarrar nas pernas dele. Depois salvou mamãe e papá só. De repente vejo-me confrontado com uma criancinha que se agarra às minhas pernas a pedir-me que não a matem. Aí eu deixo de pensar na operação e concentro a minha atenção nessa criança. E aí não tenho coragem de matar aquela criança. Então deixo aí embora a ela mais a mãe. Tudo estava na expectativa. A diferença entre essa criança que não morreu e as outras que morreram poderá estar naquele lapso de tempo em que uma pessoa para pensar. Ada minha na ganado, ada minha na. Sabana mwana ali kumbuyo, nzabuse mwana nzaona mwana aenda. Nzabuse nzaona mwana aenda. Cria-se uma aceleração, que começa a ser difícil no início, mas depois é despachar, portanto, é andar. Daí às vezes poderem surgir determinados comportamentos, já de bater palmas ou eventualmente eu dizer, quando está um grupo, dizer quem é que casar comigo, mas a seguir meter as pessoas nas palhotas e atirar as granadas, ou os que fogem disparam sobre as pessoas que já vão a fugir. Portanto, há este clima. Eu não acho que se crie um clima de loucura, porque nenhum de nós era maluco. Hapana, não me lembro como é que era o bezerro, acabou de abrir de mudar de já te lembro de olhar o nguboni mwana alikuwa alikukaba moto nguboni mwana alikupa sina manta na mantambo te lembro de olhar kuti suponte nyangana na manta. Eu ali estava-me a comandar, a olhar e ver o que é que estava a ser feito e eventualmente corrigir algumas coisas. Vais para ali, vais para lá, fazes isto, fazes aquilo. Portanto, basicamente eu comandava e eles executavam. No entanto, eu cheguei a tirar uma granada para dentro de uma palhota. Magole moninga zirini kulikaleti kadziwa magole kadziwa lini soyi mwana akafamba basi akazile pai akafamba chikali chikulu kachiberekapo nkuberekera mantha ya nkhondoyo ndipo chikakhala kumbuyoko nakugwandachira ineko nkugwa nayembo nzamuluse tsapano mwanayo ndadzamona palibe ninchitayi palibe changu ndachita ndopakhalambo basi bzangu zilipo nyatando kulunga mambo chilonda changu chibase ndiri kuenda bzangu kutera anzangu wale basi watawa wale wapunyuka wale vantu wanzangu wadambwera kundothamangira mbodzungu bzangu. Tivemos que cortar a retirada das pessoas que não deviam chegar, ninguém devia chegar a Tete. Então os colonialistas vieram aqui e quando eles chegaram nós todos para o quintal em casa de Chaula. É onde fomos apanhar que as pessoas estavam juntas
todos com medo, não sei o quê. Então juntamos todos num alpendre. Então é quando se deu essa ordem de que tínhamos que disparar para eles. Começaram a dizer que então tem que tocar para a arma para despedir o vosso mundo. Nós todos começamos a tocar para a arma, então eles começaram a disparar contra nós. Então matamos todas essas pessoas ali. Matamos com armas. 50 e tal pessoas disparamos com armas todos. Naquela situação, matar uma pessoa ou matar 20 pessoas é igual. Não havia diferença nenhuma. Eu fui abatido o braço esquerdo. Logo caí e estive embaixo dos cadáveres. E a minha irmã, ele foi abatido a cara, ele estava vivo o corpo em si, eu desconsegui de carregar. Logo comecei a empurrar as famílias mortos, o pai e a mãe estavam em cima de mim. Depois do tempo que eu estive embaixo das pessoas mortas, eu vi minha irmã que estava vivo o corpo. E quando na cara tudo foi destruído, nem cara, nem olho, nem nariz, então eu desconsegui a carregar, porque como que podia viver? Não tem boca, não tem olho, nem nariz. Mas ele estava vivo o corpo. Por isso, então, deixei ali mesmo. Todo aquele que estava muito ferido, tivemos que acabar aquilo de tiro para não ficar a sofrer. Eles logo quando me viram que eu saiu, eles começaram a disparar contra mim e no mesmo tempo o helicóptero começou a me perseguir e não conseguiu de me apanhar. Eu fugi diretamente no hospital central de Tete. Eu saía de Xangara para Tete e na zona aquela de Uiriamo, na estrada, vimos muitas palhotas arder lá no fundo e muita gente a gritar e a correr. Então o Machibombo parou e nós apoiamos a muitas senhoras e crianças que gritavam que estavam a incendiar, estavam a matar, estavam a destruir as povoações deles. Então levamos para Tete e lá acompanhamos também para o hospital. Eram os tais massacres que disseram daquela zona de Uiriamo. Quando cheguei lá e foi recebido com a irmã Lúcia no hospital central. E chegou a correr um rapazito que se chama Antônio. E ele vinha muito nervoso. Chegou no hospital e só que me disse, irmã, morte. E começou a chorar. E digo, mas de onde que tu vens? Uiriamo. Em aqueles momentos era só ouvir que está-nos a matar, que está-nos a queimar, que está-nos a destruir, nas aldeias. E isso depois conversamos em Tete com o padre Ferrão, o padre Sangalo, e em visitas já eles no hospital com alguns destes superviventes, e que começaram já a escrever os depoimentos Então, o doutor me mandou a mim no sentido de ver se aquilo estava todo sem enterrar, se como era, se como não era. E então é quando fomos lá e vimos. Passado 2 semanas fui contactado por alguém de chefia militar que iríamos enterrar os mortos, iríamos de helicóptero, e que bastava levar os bidões com gasolina e umas enxadas e nem precisaríamos levar armas, porque aquilo era uma operação rápida e ao fim de 3 a 4 horas os helicópteros voltariam a recolher-nos e pronto, estaria tudo terminado. Me deu impressão a mim ver como os animais tinham ficado junto com as pessoas. Só não cumpri no facto de deixar a arma, porque nós, para qualquer sítio que fôssemos, nós levávamos sempre a arma, porque essa foi uma das regras básicas da nossa formação de comandos, é que nunca devíamos deixar a arma, fosse para onde fosse. Vi que os corpos já estavam, portanto, nauseabundos, putréfatos, e os corpos, os esqueletos, já não tinham a carne. Só se notava a palma das mãos da pele mais grossa
E que o resto estava assim envolvido, os ossos envolvidos num plástico. Acho que era pele já carcomida de carne. Que estava já bastante destroçado. Havia vários montões já entre árvores que se via desde acima, já se via que tinham feito ali como queimados, como qualquer coisa. Então era muito difícil fazer, mas que eram muitos, sim. Sim, as centenas. Precisamente, não posso precisar um número, mas são as pessoas foram as centenas. Aí vai lá a estimativa de 3 centenas, talvez, né? Ou mais. Sim. As pessoas foram as centenas, de facto. Verificámos que os corpos já estavam em alto estado de composição, talvez devido ao clima bastante quente que se faz sentir nesta zona do teto. Havia animais, alguns corpos à volta, a cheirar os cadáveres e eventualmente a roer alguma coisa. Havia um cheiro nauseabundo que não conseguimos aguentar. Tivemos que utilizar lenços embebidos em ácido shave para poder suportar o cheiro e a seguir enterrámos os corpos, queimámos e fizemos, pronto, entramos numa vala comum. Deu muito trabalho é que a gente por onde andasse sentia o cheiro do morto, não? Queimado. Isso fica. Dá a impressão que a gente sente aquilo. E contávamos ser recolhidos até à hora do almoço. Acontece que as horas foram passando e de helicópteros nada, não apareciam. Não tínhamos levado rádio para comunicar, porque era uma operação rápida, de recolha no mesmo local, e fomos aguardando. Mas as horas foram passando, a tarde foi avançando, e às tantas apercebi-me que alguma coisa estava errada. Quando começaram a vir aqui alguns periodistas, depois de todo isto, é quando chegaram no hospital e me disseram: irmã Lúcia, venha que tem que ir a Nampula. Eu tive que deixar todo no hospital e seguir para Nampula. Cheguei ao aeroporto, no avião militar, me levaram a Nampula. Metemos-nos a caminho e ao fim de muito pouco tempo sofremos uma emboscada num rio que há ali na zona. Uma emboscada bastante forte, diferente daquelas normais a que nós estávamos habituados, porque normalmente as poucas emboscadas que nós sofríamos eram muito rápidas, porque nós reagíamos sempre e o assunto morria por ali, e esta foi bastante prolongada e ainda bem que nós levámos armas, porque se as tivéssemos deixado, provavelmente não estava aqui a contar esta história. Depois soube que tinham vindo até muitos jornalistas e que todos estavam a perguntar: irmã Lúcia, onde está? E me deviam retirar para que eu não falasse aos jornalistas. Eu penso que neste caso não haveria a intenção de silenciar testemunhas, uma vez que havia muito mais pessoas que estavam ao par da situação e que não estavam ali presentes. Penso que a ideia teria sido mais desviar a atenção dos massacrados e realmente arranjar vítimas para confirmar que, afinal, sempre havia elementos efraímos na zona. Eu fui expulso pela PIDE em 1973, dia 19 de fevereiro exatamente. Instantes antes de eu ir para o aeroporto, um meu colega, que na altura era o responsável dos padres de Burgos, era um relatório sobre acontecimentos que tinham ocorrido na província de Tete, um massacre. E eu guardei aquilo no meu bolso e foi assim que consegui, apesar de ter sido revistada as minhas malas, não foi detectado e apenas li, quando a caminho já entre Lisboa e Madrid no avião. Eu estive depois em Holanda, Alemanha, Inglaterra e Bélgica denunciando estes massacres e mais do que denunciando era dizendo que sim, que existia o Wiriamo e que realmente existiram estes massacres, quando era negado depois de o Hastings publicar aquele relatório. Se lhes passou pela cabeça que alguma vez pudessem atribuir a mim a totalidade das culpas e eventualmente levar-me a algum conselho de guerra ou a um tribunal de guerra ou alguma coisa assim, são capazes de ter pensado 2 vezes, porque não sou eu que sozinho decido
que a operação é feita naquele local, que está envolvida a Força Aérea e que a seguir são os helicópteros que nos mandam, com o envolvimento da PIDE. Portanto, não eram simples alferes como eu, embora comandante de companhia, que tinha capacidade para organizar uma operação deste género. Há 25 anos que passou, ainda estamos a continuar a apanhar os ossos. Aqui morreram muitas pessoas. Hoje estamos a apanhar no mato os ossos. Muitas pessoas morreram no mato. Ainda não conseguimos acabar todos a apanhar os ossos. Até hoje em dia estamos a apanhar. São esses os ossos que estão na mão. Como temos dito de que se eu apanhar os ossos, devem ir guardar ali no monumento. E por isso ainda estou a continuar a guardar. Durante muitos anos tentei esquecer o inferno daquele dia. Resolvi regressar para esclarecer de vez esta história e tentar encontrar alguma tranquilidade. Cheguei a pensar que me matavam, mas foi pior. Aqueles que eu destruí perceberam-me pacíficos e sem críticas. Tive dificuldade em entendê-los. O que nós fizemos, o que eu fiz, foi um ato criminoso. Antonino Melo regressou para tentar reencontrar a paz, mas para ele o sossego ainda vai tardar. Donne-moi ma chance, donne-moi ma chance encore. Quoi que tu penses, je n'ai pas tous les torts. Ne me dis pas que c'est trop tard, que tu